Olá, Guy! Eu sou de novo e este é o segundo episódio deste manhwa. Se você não viu o primeiro episódio, vá para o canal e assista agora ou clique neste botão I. Então, vamos começar o segundo episódio sem demora. O chefe dos Goblins perguntou quem era, ao que a garota Goblin explicou que ela havia trazido Lin porque não tinha para onde ir em nenhum outro lugar. O chefe de alguma forma aceitou essa explicação, mas estava claro que ele não estava satisfeito. Sem qualquer hesitação, ela ordenou que matassem o forasteiro e comessem sua carne. Em uma celebração frenética da tribo, Eruption pegou sua faca. Ele terá que pensar em algo rápido para escapar dali. Uma ideia viável veio à sua mente. Ele ofereceu suas habilidades, dizendo que ele faria uma nova arma que aumentaria a força da tribo. Ao ouvir sobre essa proposta interessante, a sede de sangue do chefe diminuiu um pouco. Ele ordenou que os Goblins parassem e o sacerdote Goblin começou a vir em direção a Lin. Após examiná-lo da cabeça aos pés e não encontrar nenhuma habilidade de dissimulação no jovem, Goblin perguntou que tipos de armas Lin poderia fabricar. Lin havia passado horas estudando programas de ferraria em seu mundo anterior, ele estava confiante de que poderia fazer ferramentas simples e armas aprimoradas se conseguisse minério de ferro e algum tempo. O chefe falava em linguagem humana, então era razoável que os monstros superiores fossem mais inteligentes. Lin sugeriu que, com ferramentas de ferro, a tribo não precisaria temer os humanos. Essa ideia era muito tentadora para o chefe, que não pôde recusar. Ele aceitou a proposta de Lin Ti e lhe deu 3 dias para encontrar minério e mostrar resultados. Caso contrário, seria morto depois de 3 dias. O chefe também ameaçou que, se Lin falhasse, a garota Goblin também morreria. Assim que o líder foi para o quartel, o resto da tribo também o seguiu. Uma coisa era clara: o velho chefe era um vilão cruel que poderia matar seu próprio povo sem hesitar. Lin teria que fazer ferramentas de ferro diretamente para ganhar tempo até obter o forte secreto. Naquela noite, um grupo de reconhecimento foi enviado para a floresta. A garota Goblin também estava naquele grupo de reconhecimento. E essas pessoas marcharam continuamente dia e noite. Havia exaustão. Então, se a garota convidada demonstrasse o menor cansaço, os outros Goblins a quebrariam e a atacariam fisicamente. Como se ela fosse apenas um saco de pancadas. Eles o espancariam como um Goblin macho comum. Mas então, um Goblin foi atingido na cabeça por uma pedra atirada por alguém por trás. Lin esclareceu que eles vieram apenas para procurar minério, e não para se envolver em lutas pontuais. Ele deu uma descrição do minério e disse ao grupo de busca que, se eles quisessem permanecer vivos, eles teriam que encontrar pelo menos um pedaço de minério no vale. E as consequências seriam severas se o requisito não fosse atendido. Assim que Lin mostrou sua faca de ferro, os Goblins ficaram assustados e rapidamente entraram em ação. Eles começaram a correr para procurar minério e evitar o golpe do chefe. Lin Ti sabia que seus esforços atuais eram apenas uma solução temporária. Ele sabia que, assim que sua utilidade terminasse, sua vida estaria em perigo. Mas ele podia ver um caminho claro. O sistema tinha uma dica de que, se ele acasalasse com a garota Goblin, ele poderia alcançar o status de Deus Goblin lendário. Pensando nisso, Lin foi até a garota Goblin chorando e gentilmente disse a ela que parasse de chorar. Ele se ajoelhou ao lado dela para que ela pudesse ouvi-lo claramente e propôs que ficassem juntos. Prometeu que enquanto ela permanecesse com ele, ninguém poderia lhe fazer mal. Ela teria comida, um abrigo quentinho e a paz que ela precisava. Dayspring disse que ele é fiel às suas palavras, mas agora ambos estavam muito fracos e qualquer um poderia dominá-los. Ambos terão que se tornar mais fortes. Ao ouvir sobre ganhar força, a esperança era claramente visível nos olhos da garota Goblin. Sem rodeios, Lin perguntou diretamente se ela gostaria de ter filhos dele em troca de poder. A resposta hesitante da garota era esperada, porque ela nunca havia participado de tal ritual, mas vendo a natureza gentil e de coração bom de Lin, sua curiosidade aumentou e ela queria explorar essa possibilidade. Ela não deu nenhuma outra resposta. Lin deu um beijo profundo e eletrizante, mas o que aconteceu em seguida foi que as habilidades dos YouTube One eram limitadas com apenas 9 ataques, 100 GPs e 10 pontos de defesa. Lin estava completamente em suor. Após seus esforços, Lin alcançou o 7º nível e recebeu o título de Profanador, o que aumentou sua força de combate total para 65.
Não apenas seu nível aumentou, mas sua forma também melhorou significativamente, e ela agora tinha uma chance maior de derrotar o chefe sacerdote Goblin. Lynn pegou suas roupas humanas e as vestiu delicadamente no corpo da garota Goblin. Era a responsabilidade de Lynn protegê-la do lobo. A garota estava apenas aliviada por um colega Goblin estar demonstrando sua gentileza. Sua noite romântica foi subitamente arruinada por uma voz assustada pedindo ajuda. Acontece que um Goblin problemático havia provocado acidentalmente um perigoso lobo demoníaco enquanto coletava minério. Lynn estava de olho no minério, que era exatamente o que ela queria. Mas tendo provocado a besta selvagem, ela teve que enfrentar suas consequências. Felizmente, Lynn agora era forte e rápido o suficiente para lidar com danos sérios, e ele rapidamente cravou sua lâmina no pescoço do lobo. Foi uma morte decisiva, de um golpe, que silenciou o Goblin em fuga. Lynn moveu-se em direção ao Goblin que segurava o minério e intensificou sua voz para assustar a criatura e fazê-la entregar o material. O Goblin tremenoso não tinha outra escolha. E inspecionando o minério, Lynn confirmou sua excelente qualidade. Se ele pudesse encontrar mais como aquele, ele ficaria surpreso. Se pudéssemos encontrar um, seria muito fácil. Na manhã seguinte, a fumaça subindo do acampamento dos Goblins podia ser vista sob a floresta. Lynn tinha acabado de criar uma cabeça de ferro com as que havia coletado durante a noite, e agora a segurava com orgulho. Sua criação penetrou sem esforços a pele e o crânio do lobo atômico que uma ponta de lança feita de pedra ou osso jamais conseguiria. Até o chefe Goblin ficou sem palavras ao ver a qualidade da arma de Lynn. Ele removeu a lança da cabeça do lobo e, sorrindo, explicou aos Goblins que aquela lança de ferro era obra dele. Lynn tinha acabado de criar uma ponta de lança a partir do minério de ferro e estava orgulhosamente exibindo sua criação aos Goblins atômicos. Os olhos do chefe Goblin imediatamente despertaram o desejo de adquirir tal lança. Aproveitando a oportunidade, Lynn ergueu a lança bem alto, o que chamou a atenção de todos os Goblins, que começaram a olhar para a arma com fascínio. Lynn perguntou se todos queriam uma lança semelhante. Obviamente todos disseram que sim. Lhe pediram que ele fizesse lanças adicionais. Os Goblins olharam para a lança de ferro e suas bocas permaneceram abertas e seus olhos se encheram de desejo. Uma lança de ferro comum para eles, Artfeed era uma lenda. Mas Lynn, ao conquistar o respeito da tribo, não foi bem recebido pelo sacerdote Goblin, que agora estava parado com uma expressão sombria. O chefe Goblin logo teve uma ideia tortuosa para usar Lynn a seu favor, e então eliminá-lo, para que não haja nenhuma ameaça potencial a poder. O chefe Goblin rapidamente captou a atenção da tribo, e reconheceu publicamente que Lynn de fato poderia forjar armas de ferro, e suas palavras pareciam verdadeiras. Mas esse reconhecimento não era um endosso para provar seu valor e garantir seu lugar. Lynn teria que fazer 50 lanças em 2 dias. E esse não era uma tarefa fácil. Se ele falhasse, ele se tornaria presa da tribo. Ouvindo isso, até os Goblins regulares ficaram chocados com essa extrema crueldade do seu líder, que de alguma forma se tornou tão implacável e astuto quanto os humanos. Mas ainda assim, eles estavam prontos para ajudar Lynn para que ele pudesse atender às exigências de Chefe Tan. Lynn viu o Chefe Tan saindo e não conseguiu parar de sorrir, sabendo que tudo estava se desenrolando de acordo com o seu plano. O chefe deveria tê-lo matado antes, e isso teria se tornado seu maior erro, porque agora ele também havia se tornado tão poderoso quanto ele. 2 dias depois, chegou a hora de entregar as lanças. Para o deleite de todos e o prêmio de desânimo do chefe, Lynn completou sua tarefa e deixou cair uma cesta inteira cheia de lanças com ponta de ferro no... Os Goblins próximos gritaram de excitação quando Lynn anunciou ao chefe. O sacerdote Goblin parabenizou o herói por completar a tarefa com um sorriso horrorizado. Em poucos instantes, a cada Goblin no acampamento recebeu uma lança de ferro, o que sinalizou o início da celebração. Os Goblins acenderam uma fogueira e o chefe convidou todos para participar do banquete, onde poderiam celebrar a entrada de Lynn na tribo e comer carne à vontade. Eles assaram um javali gordo recém-pescado. A maior porção foi reservada para Lynn, e a própria garota Goblin lhe presenteou com este presente especial. Saboreando boa carne depois de um longo tempo, Lynn começou a comer a carne, mas após a primeira mordida percebeu que era uma armadilha. A carne estava envenenada. Ele caiu no chão e tentou cuspir a comida envenenada, mas era tarde demais. A estúpida garota Goblin havia sem querer servido carne envenenada a ele, e agora estava tentando freneticamente entender o que estava acontecendo.
Naquele exato momento, todo o esquema estava em movimento. O orquestrador do incidente, o sacerdote Goblin, é revelado. Ele não perde tempo zombando da tolice do nosso herói e rindo dele por pensar que era inteligente e poderoso o suficiente para desafiar o chefe e assumir o controle da tribo. O chefe Goblin o avisou que todos os seus esforços seriam em vão, pois apenas a morte o aguardava neste caminho. Como punição por sua audácia, Lintin perderia tudo o que mais prezava, incluindo a garota Goblin pouco atraente que ele tanto respeitava. Ela seria a primeira a ser punida por sua traição. Ele a esfaqueou com sua garra afiada, sinalizando suas intenções. Depois de desmembrar Lintin, o líder Goblin teria continuado suas provocações, mas então o sangue jorrou em todas as direções e o rosto da garota Goblin empalideceu de choque. Vendo que o que estava acontecendo era real, ela poderia realmente morrer assim. Mas o sangue não era dela, e a mão deceptada do chefe Goblin era prova disso. O chefe Goblin não teve chance de realizar seus planos e estava apenas perdendo seu tempo, o que deu a Lintin tempo de se recuperar do veneno, ou melhor, de parar de fingir, porque isso fazia parte de seu plano agora. O chefe Goblin estava segurando seu braço gravemente mutilado. Ele não conseguia entender como tudo deu tão errado. Lintin simplesmente riu do idiota. O verdadeiro idiota aqui era o chefe Goblin. Com a ajuda do sistema, Lintin já sabia o que o chefe Goblin está planejando, e ele fez esse truque para enfraquecer a defesa deles. A cena foi perfeitamente orquestrada. O chefe Goblin abaixou a cabeça em silêncio. Seu corpo estava completamente imóvel, como se estivesse pensando em se render. Mas essa impressão era enganosa. Ele rapidamente usou um dos seus feitiços de sacerdote, transformando seu bastão de osso em uma arma. Um último desespero em nosso herói, tornando fácil para Lintin se esquivar. O chefe desequilibrado ficou exposto e Lintin viu a oportunidade, reuniu suas forças e desferiu um golpe decisivo em seu pescoço. A cabeça do chefe Tim caiu no chão e o resto dos goblins ficaram com medo de ver Lintin, pensando que eles também poderiam ter o mesmo destino de seu líder anterior, embora nosso herói não tivesse intenção de matá-los. Movendo-se em direção ao centro da vila, Lintin anunciou em alta voz que agora é o novo líder. Ele disse que liderará os goblins em direção à glória e riqueza e atacará humanos e elfos. De agora em diante, eles estarão mais interessados em carne e mulheres. Não haverá escassez de poder e ninguém subestimará os goblins ou estará em seu caminho. Felizes, toda a tribo Goblin se junta à celebração, dançando e gritando que Lintin é o maior líder que já lhes deu Bliss e levará a vida à terna de carne. Para validar suas alegações, Lintin apontou para o corpo do velho chefe e o apresentou aos goblins. Eles inicialmente hesitaram em silêncio sobre o que fazer, mas logo sua ganância os venceu e eles foram em frente e começaram a comer a carne crua sem mostrar nenhuma hesitação, embora essa carne pertencesse ao seu líder. Os goblins têm uma natureza direta. Aqueles que têm poder recebem respeito, e aqueles que não têm são descartáveis. Esses seres cruéis estavam agora envolvidos na pulsão de vingança do nosso herói. Agora que a tribo dos goblins estava sob seu controle, ele planejava capturar mais elfas e criar uma geração de goblins mais formal. O que ele não sabia era que alguém estava assistindo esta cena se escondendo atrás dos bosquejos. Era uma batedora élfica que estava observando o acampamento dos goblins desde o início. O que ela viu foi profundamente perturbador, e ela decidiu que levaria essa informação para a vila élfica neste mundo subterrâneo. Em meio às sombras da luz do luar, uma figura de atonalidade parou em frente a uma casa. Ela era quem estava secretamente observando a tribo do Léo Shan. A princesa deste clã élfico tinha um filho. Um guarda élfico ficou muito feliz em vê-la voltar, mas ignorando o guarda, Cassandra entrou rapidamente. Estava preocupada e tentava impedi-la, como se ela fosse ver algo lá dentro que não deveria ter visto, mas Cassandra não prestou atenção e disse que precisava compartilhar uma notícia urgente. Assim que abriu a porta, Cassandra disse: "Mãe, tem um relatório muito importante. Algumas atividades estranhas estão acontecendo na tribo dos goblins na Floresta Oriental." Mas ela ficou completamente chocada ao ver a cena lá dentro. Os elfos são conhecidos como raças nobres e guerreiros bravios, mas ali havia uma elfa sedutora que estava em trajes reveladores, e havia 3 elfos homens ao seu redor. Cassandra virou o rosto envergonhado, se desculpou e disse que precisava ir para outro lugar, mas a voz da rainha a forçou a parar. Ela demandou que Cassandra parasse e dissesse o que era tão urgente para ela vir aqui com tanta pressa. Os olhos de Cassandra ficaram sérios e ela mencionou novamente a tribo dos goblins na floresta, mas a rainha parecia desinteressada. Ela considerava os goblins de pouca importância.
Cassandra explicou rapidamente. Vi um esqueleto de urso na floresta completamente mastigado. Havia marcas de luta e muitas pegadas de goblin no chão que o urso... Talvez os goblins da Floresta Dim mataram aquele urso gigante. O urso gigante era praticamente a criatura mais forte ali. Os goblins não pareciam capazes de matá-lo. Sua voz refletia preocupação. Há alguns dias, vi o líder goblin morrer nas mãos de um jovem goblin. Acho que a morte do urso pode estar relacionada àquele goblin. A rainha ficou um pouco surpresa ao saber do novo líder, mas não pareceu muito preocupada. Sua atenção estava concentrada no número crescente de goblins. Ela sinalizou para os servos irem ao trabalho e ordenou que Cassandra liderasse um grupo para matar os goblins, mas que certos goblins deveriam ser deixados vivos. Este não era um homem gentil. A rainha pretendia preparar um tônico para os elfos de sua tribo, arrancando os corações daqueles goblins. Cassandra, que estava totalmente ciente dos efeitos da nutrição, corou com isso. Devido à diligência de Cassandra, a rainha ofereceu-lhe um elfo para passar a noite e perguntou se Cassandra tinha algum desejo especial. Os Casananas discutiam a recompensa entre si. Um mapa da tribo dos elfos estava guardado no chão, preparado pelos subordinados de Lintin após uma pesquisa minuciosa. Havia um total de 30 casas na tribo, todas localizadas em lugares altos. Ele elogiou seu subordinado e prometeu recompensá-lo com 2 elfas se ele derrotasse a tribo. Ele instruiu todos a fazerem armas de ferro. Os goblins ficaram muito animados ao ouvir a promessa das 2 elfas, e ele pediu a todos que preparassem suas armas, mas Lion não estava animado para atacar outra tribo. Neste mundo, a força decidia a sobrevivência, e se ele não fortalecesse sua tribo, sua destruição era certa. Ele analisou bem a situação e notou que havia 30 casas na vila. Se 2 elfos vivessem em cada casa, então haveria um total de 60 elfos. Incluindo os 10 elfos que guardavam a mina, a tribo teria pelo menos 70 membros. Após a morte do líder goblin, Lintin treinou os goblins na fabricação de armas e na caça de monstros, o que melhorou suas habilidades. Sob seu comando, os goblins causaram estragos na floresta como uma tempestade. Eles mataram muitos monstros. Ao comer esses monstros, os goblins ganharam novas habilidades, como defesa aumentada em 15 pontos, além de outras habilidades como movimento silencioso e proteção contra veneno. Nem todos os goblins ganharam habilidades comendo monstros, mas a força geral da tribo foi bastante aprimorada. Alguns dos goblins atingiram o nível 18 e suas estatísticas eram bem altas. A força total de lanças simples e armeiros havia se tornado 250. A força média dos goblins da tribo era agora 200, mas a força coletiva da tribo dos elfos ainda era significativamente maior. Lintin estava se sentindo um pouco desconfortável pensando nisso, porque uma batalha perigosa estava por vir. Ele decidiu usar o sistema de simulação para se preparar para isso, para que uma estratégia de ataque eficaz pudesse ser feita. A simulação começou e mostrou que Lintin liderou o exército para atacar a tribo dos elfos. Ele estava confiante na vitória. Mas os elfos emboscaram você e prenderam os goblins. Você foi capturado pelo líder dos elfos e enforcado na floresta bem como um aviso. Fim da simulação. Ele pensou que seu plano era um fracasso, mas na realidade, esse plano era controlado por outra pessoa, e o resultado foi pontuação 0 e ele não recebeu nenhuma recompensa. Assim que a simulação terminou, ela terminou. A atenção de Lintin ficou presa na frase, sob o controle de outra pessoa. A princípio, ela não entendeu, mas logo percebeu que só podia significar uma coisa. Os elfos observavam sua tribo. Ela fechou os olhos rapidamente e se concentrou. Os goblins tinham audição e visão aguçadas. Ele conseguia detectar qualquer irregularidade após um pouco de concentração. Logo, seus sentidos notaram alguns sons desconhecidos. Desviando o olhar, viu algo estranho. Ao mesmo tempo, os elfos estavam retornando à sua tribo. Cassandra estava à frente deles. Ela ficou surpresa que a tribo dos goblins tivesse decidido atacar a sua. Inicialmente, ela veio com um esquadrão para acabar com eles, mas assim que chegou ao acampamento, viu que os goblins haviam mudado muito. Especialmente depois de saber sobre os planos de Lintin, ela queria voltar e informar sua mãe. Mas agora era tarde demais. Ela foi avistada e flechas começaram a chover. Agora Cassandra estava ferida e assustada no chão. Os corpos de outros elfos estavam espalhados por toda parte.
De longe, Lin e seus companheiros goblins estavam se aproximando lentamente. Havia sorrisos mansos em seus rostos. Eles estavam emocionados por encontrar um elfo vivo. Kazana tentou fugir, mas seu corpo não a sustentava. O ferimento estava estranho, como se a flecha estivesse na água. Lentin ficou surpreso em capturá-la tão facilmente. Ele disse que chegou na hora certa. Então, ordenou que seus subordinados capturassem todos os elfos. Este episódio termina com isso, e a recapitulação do próximo episódio dessa série será publicada mais tarde. Eu definitivamente farei isso nos vídeos, mas junto com isso, estou pensando em começar outra nova série de manhwa, mas não tenho certeza de qual série começar. Então estou dando a vocês 3 opções. Vocês podem comentar o nome de qualquer uma dessas séries cuja recapitulação vocês queiram. A primeira série é em que nosso protagonista joga um jogo, mas depois de terminar esse jogo, ele se torna um personagem desse jogo, e é para ser visto como ele completa esse jogo e sai dele. E se você quiser assistir a recapitulação deste manhwa, comente personagem do jogo. E nosso segundo manhwa é em que um engenheiro civil renasce em uma cidade medieval, no corpo de um príncipe. Agora é para ser visto como ele ganha muito dinheiro usando seu conhecimento naquele mundo e constrói seu império. E se você quiser assistir a recapitulação deste manhwa, comente Engenheiro Civil. Agora, chegamos ao nosso terceiro manhwa, em que tudo que o nosso protagonista toca se transforma em uma garota. E se você quiser assistir a recapitulação deste manhwa, comente Último. E sim, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para que as notificações dos próximos vídeos cheguem até você. Agora, nos encontraremos com uma nova recapitulação. Até lá, tchau!